E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós temos falado exaustivamente sobre a fé. A fé que traz benefícios, a fé que produz vida. O próprio Deus falou que sem fé é impossível agradá-lo. Então, a pessoa que quer chegar-se a Deus, ao Deus vivo, tem que apresentar uma fé viva. Uma fé viva. Porque se você se aproximar de um Deus de pau, de pedra, de metal, então a fé, qualquer fé, o faz chegar até esses deuses de pau, de pedra, de metal. Mas o Deus vivo, o Todo-Poderoso, o grande Senhor dos exércitos, para se chegar, se aproximar dele, é exigido uma fé prática, uma fé que a pessoa manifesta de forma que ela esteja absolutamente certa. Então, uma pessoa que se aproxima de Deus tem que ter a fé prática. E quando eu falo de fé, eu não estou me referindo a ter uma religião. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nem sempre a pessoa que tem religião tem fé. Mas a pessoa que tem fé se aproxima de Deus. Esse é um fato. E para se aproximar de Deus, a pessoa tem que ter uma fé do tipo que teve Abraão e os outros tantos heróis da fé do passado. Por exemplo, quando você se aproxima de Deus, a fé que ele exige de você é aquela fé sacrificial. É aquela fé em que você tem que negar-se a si mesma. Você tem que negar-se a si mesmo. Do contrário, você não pode chegar a Deus. Por exemplo, Deus é o quê? Deus é justiça. Não é justiça? Deus é luz. Não é luz? E eu pergunto, uma pessoa que chega à presença de Deus, se aproxima de Deus, pode ser injusta? Pode ser trevas? Ela pode até ter sido trevas, ela pode até ter sido injusta, mas a partir do momento que ela se aproxima de Deus, ela manifesta uma fé capaz de fazê-la limpa, de fazê-la luz e merecedora das bênçãos dele. É por isso que ele diz, é impossível, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, fique sabendo, minha amiga, meu amigo ouvinte, que a fé que nos leva a aproximar de Deus nos purifica, nos torna merecedores. Por quê? Porque é uma fé sacrificial. A gente nega a nossa injustiça, a gente nega as nossas trevas, a gente nega os nossos próprios desejos, a gente nega a vida errada que nós vivíamos. Nós sacrificamos aquela vida de libertinagem que tínhamos.
Nós sacrificamos aquilo que agrada à carne. Nós sacrificamos a nossa carne, na verdade, para nos aproximar de Deus, que é Espírito, que é luz, que é justiça, que é verdade. Enfim, tudo que é correto, íntegro, puro, santo, Deus é. E quando uma pessoa se aproxima dele, ela tem que renunciar à sua vida errada, à vida que ela vinha vivendo. Por exemplo, uma pessoa que está na igreja, por exemplo, ela está na igreja, ela congrega numa determinada igreja, mas essa pessoa, ao mesmo tempo que ela congrega na igreja, ela também vive uma vida amaziada com outra pessoa. Então, que tipo de fé essa pessoa apresenta a Deus numa fogueira santa? Ela pode dar rios de dinheiro, mas se a sua fé não a leva a renunciar à sua vida errada, então de que adianta o seu dinheiro, a sua oferta? De que adianta o que ela faz no altar? Que ela coloca no altar? Não adianta nada. Então, a fé que aproxima a pessoa de Deus requer sacrifício. Sacrifício de uma vida errada. Sacrifício de uma vida de amaziamento ou uma vida de mentira. É claro que nem todos se aproximam de Deus. Nem todos. Por isso também nem todos herdam a vida eterna. Mas aquele que se aproxima de Deus, que quer agradar a Deus, tem que ter, no mínimo, o brio de querer mudar a sua vida, querer mudar a sua atitude, o seu comportamento em relação a Deus. Por isso que ele diz, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ora, minha amiga, meu amigo, essa é a fé que nos conduz à árvore da vida. Esta é a fé que nos conduz ao altar. A fé quando nós deixamos de confiar nos nossos valores para confiar na palavra de Deus. A Bíblia fala que Jesus é a palavra, que Jesus estava com Deus no princípio, que Jesus era Deus e é Deus. Quer dizer, ele, Jesus, é a palavra, a palavra. Quando nós obedecemos a palavra, nós obedecemos a Jesus. Quando nós desobedecemos a palavra, nós estamos desobedecendo a Jesus. Então, muitas pessoas querem ter uma fé, ou dizem ter uma fé, dizem crer em Jesus, mas dão a mínima para a obediência à sua palavra. Ora, quem obedece à palavra de Jesus, obedece a Jesus. Quem desobedece à palavra de Jesus, desobedece a Jesus. Simples, fácil, tranquilo. Não há como não entender isso. Jesus disse, ele chega ao ponto de dizer assim, olha só, se ou quem estiver em mim e as minhas palavras estiverem nele, poderão pedir o que quiserem e será feito. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. É uma afirmação que é a bênção, é o galardão daqueles que obedecem a palavra de Deus, que é a manifestação da fé. Essa é a fé
que agrada a Deus. Quer dizer, não tem nada de sentimento, nada de sentimento. Portanto, minha amiga, meu amigo, nós batemos nessa tecla. Sem fé não há sacrifício. E sem sacrifício não há fé. Uma coisa depende da outra. E a pessoa que renuncia ao sacrifício menospreza a sua fé. E é óbvio que não tem fé para fazer o sacrifício, quer dizer, não tem coragem para fazer o sacrifício, é uma pessoa que não pode se aproximar de Deus. Então, nessa campanha da Fogueira Santa, que todos os anos nós fazemos, 2 vezes no ano, é a chance, a oportunidade para você mudar de vida, porque quem estiver munido do sacrifício vai poder entrar pela fé diante da árvore da vida, que é o altar de Deus, onde está Deus. O altar representa o Altíssimo. E é óbvio que quando a pessoa vai para o altar com toda a sua fé, com toda a sua força, de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, não por emoção, mas com entendimento, é óbvio que ela vai colher os frutos da manifestação dessa fé, que, obviamente, está escrito aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, essas pessoas que manifestam verdadeira fé se aproximam de Deus e, consequentemente, tomam posse de todas as suas promessas. De madrugada Abraão se levantou, 3 dias no deserto caminhou. Ninguém sabia o que ele ia fazer e o quanto lhe custava obedecer. Guiado pela fé, a voz de Deus sentiu tornar em cinzas os sonhos seus. Subiu o Monte Santo, Moriá, e pôs o próprio filho no altar. E quando Abraão ergueu a mão, tocou em Deus no céu o coração, e o anjo bradou em alta voz: Deus proverá, para quem lutar, sacrificar. Deus proverá para quem subir o Monte Moriá. Deus proverá para quem lutar e mesmo exausto entregar a própria vida no altar do holocausto. A voz de Deus sentiu tornar em cinzas os sonhos seus. Subiu o Monte Santo, Moriá, e pôs o próprio filho no altar. E quando Abraão ergueu a mão, tocou em Deus
Deus no céu o coração, e o anjo bradou em alta voz: Deus proverá, Deus proverá, para quem lutar, sacrificar. Deus proverá para quem subir o Monte Moriá. Deus proverá, Deus proverá, para quem lutar e mesmo exausto entregar a própria vida no altar do holocausto. Graças a Deus. Veja, minha amiga, meu amigo ouvinte, que Abraão foi chamado, ele foi chamado por Deus, porque Deus viu em Abraão uma criatura obediente à sua palavra. A Bíblia fala que os olhos de Deus passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. E ele achou Abraão. Mas ele achou Abraão há 2.500 anos, quase 3.000 anos atrás. Eu pergunto, hoje, quem Deus está procurando? Deus está procurando pessoas que têm o mesmo caráter, a mesma fé, a mesma disposição de Abraão. E assim como Abraão escreveu a sua história e deixou o testemunho para nós, sua história é uma história de sucesso, de vida, é de luta, tribulação, mas de vitória. Deus quer escrever essa história, essa mesma história na sua vida, através da sua vida. Você que me ouve aí caído, prostrado, desanimado, você que já tem pensado até no suicídio, talvez você seja aquela criatura que um dia serviu a Deus, você serviu a Deus, mas você saiu, por uma razão ou por outra, você saiu, você perdeu o altar, você perdeu a comunhão com Deus. E o diabo fica falando para você assim, olha, não adianta, para você não tem mais jeito. É impossível você voltar. Não é impossível para você voltar. Não é impossível. O que é impossível é você agradar a Deus sem fé, sem manifestar uma fé, por menor que seja, por mínima que seja. Aí sim, é impossível agradar a Deus. Mas se você quiser voltar, você tem que passar, você tem que andar pelo caminho da árvore da vida, que é o caminho da fé, que é o caminho da justiça. A fé é o caminho de justiça. É a fé que nos justifica, é a fé que nos faz chegar ao trono do Altíssimo. Então, não ouça a voz do diabo. A fé faz destruir qualquer barreira, faz neutralizar qualquer dúvida, faz tornar o maior pecador da face da terra na pessoa mais santa. Tudo depende da fé. Mas que tipo de fé? A fé que obedece à palavra de Deus. A fé que obedece, que assume a palavra de Deus. Amanhã nós vamos continuar nesse assunto e eu espero que você tenha absorvido o espírito da fé. Porque o espírito da fé não é espírito religioso, é um espírito de sacrifício. Porque você sacrifica a si próprio, você sacrifica a sua própria vontade, você sacrifica
a sua vida errada, deixa a vida errada para trás. Então isso se chama fé. Você deixar de viver na injustiça para começar a viver no que é certo, deixar de ser mentiroso para ser verdadeiro, deixar de ser corrupto para ser correto, isso é fé. E é isso que agrada a Deus. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.